Estamos de volta em mais um podcast com o apoio da DevMaster, Link, Vendas e Agile ERP. Eu juro, gente, não é tudo planejado, mas que tem dado tudo certo ultimamente. É só delícia aqui. Eu acho que eu vou deixar minha convidada falando e eu vou aproveitar e vou ficar degustando. Eu disse, Paty, traz um salame. Tá aqui o salame. Tá aí, eu trouxe. A Patrícia Teoc Bresolim Cavazin está conosco hoje para contar uma história inusitada. Eu, às vezes, quando ela me contou, a primeira vez que eu li a história dela, eu pensei, gente, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Como é que ela conseguiu dar essa volta tão grande? E até eu fiz uma brincadeira, né, anunciando a tua conversa aqui. Qual é a relação entre uma oceanógrafa e a charcutaria? Como é que você conseguiu isso? Então é um prazer te receber aqui para poder contar essa história de empreendedorismo, essa história de tradição, essa história que tem muito a ver também com a nossa cultura italiana, com sabor. Mas quando tudo começou, você estava lá, no oceano, Paty. Conta pra gente, é um prazer te receber, seja bem-vinda. Prazer é todo meu. Obrigada, Michele, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Então, eu digo assim, acho que a oceanografia tem total, como é que eu posso dizer, importância na pessoa que eu sou hoje. Na acho sua que formação. a Patrícia que está aqui é graças a tudo que foi passando, né? Uhum. Então, foi a minha escolha para graduação e tudo mais. Fui para Itajaí, estudei, me formei. Depois de Itajaí, fui para o Uruguai fazer um mestrado interligado. Mestrado, gente. E até então a vida estava me levando para o caminho que eu acreditava. Exatamente. Ou o mais próximo dele possível. Não para a serra, né? É verdade. Mas eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito aberta e eu acredito que, assim, uma das minhas principais qualidades que eu posso dizer é adaptar. Eu me adapto muito fácil com a situação, com o viver, assim, e não crio tantas expectativas, sabe? Eu vou deixando e vou indo. Às vezes eu acho até que eu sou muito... de boas, assim. E aí foi. Daí quando eu tava no Uruguai, a vida deu uma reviravolta. Eu já namorava, né? Pra quem não me conhece, então eu sou Patrícia Teoc Bresolim Cavazin. Sou mãe da Isis e da Serena, casada com o Ezequiel. E a gente namorava na época e tudo. E aí o meu sogro veio a falecer. E aí, daí tudo aquilo, tava acabando o mestrado e tudo, e pensando, o que eu vou fazer agora? Eu tinha a possibilidade de ir para Rio Grande, ou daqui a pouco tentar voltar para Santa Catarina e tudo. Mas aí bateu aquilo da família mesmo, sabe? Meus avós, eu sou muito apegada neles, a gente sempre foi quem me criaram e tudo. O meu avô passou muitos anos trabalhando fora, e aí tava em Guaporé. E aí, quando acontece de ter uma perda assim, inesperada e tudo, eu disse, peraí, vamos dar uma desacelerada, vamos pensar, vamos ver o que vai acontecer. E aí, por fim, vim para Guaporé, aí a gente resolveu ir morar junto. E aí, naquela busca, o mestrado estava ainda em andamento, mas à distância. E eu aqui, naquela busca, eu disse, poderia trabalhar com alguma coisa na minha área na questão ambiental. Uhum. Só que a minha área é focada mais para a região costeira, né? Ia ter que talvez me adaptar, estudar um pouco mais, fazer uma pós, alguma coisa assim, mais voltado para poder atuar por aqui. Porque o mercado de trabalho do Guaporé precisasse. Mas eu não me via naquilo. E aí, na busca eu sempre gostei muito de cozinhar, sempre fui muito curiosa e assim vai. E a questão da herança, sabe? Com o meu tio, falecido também em Sordi, a gente ia na função de fazer salame, acordar cedo, sabe? E o meu avô também, e assim vai. E aí, com o meu sogro, vivenciei isso por muito tempo também. E aí tava aquela coisa, aí do nada um dia eu disse assim, eu quero comer eu tô com vontade de comer uma copa, mas uma copa saborosa, igual antigamente e tal, vou fazer uma copa. E o Ezi disse, tu tá louca? Eu disse, vou fazer. Aí comecei a procurar YouTube, bababã, e livro, e vai, e fala com um, e fala com o outro, e aí comecei. E daí comecei a fazer copa, e só pra nós mesmo, né? E aí conversando com um vizinho lá na Sétima que fazia também, e um tio, e aí o meu pai com os meus tios, e vai. E aí comecei. Aí eu fazia copa, só inimaginável copa hoje, sabe? Porque o caminho que você tomou hoje, se a gente for falar com qualquer menina, qualquer mulher, o que você vai ser quando crescer? Nunca. Por isso que é tão bonita também essa história. E aí começou. E aí, assim, a gente casou no ano de 2015, e aí a entrada do nosso casamento fiz copa para 300 pessoas. Sensacional! E aí
veio a ideia assim, peraí, tô aqui, me firmei aqui, minha vida agora voltei, vai ser aqui. Então vamos buscar alguma coisa. O meu esposo é do ramo da semijoia. Tudo a ver também com Copa. Tudo a ver. E aí a gente queria alguma coisa alternativa. Minha mãe sempre foi empreendedora. Quando eu era pequena, minha mãe tinha a telemensagem, Fala Coração. Isso mesmo. Então eu, antes inovadora, disso... porque quando chegou, Não, nossa, foi uma revolução. Exatamente. Prepare o O seu seu coração. Sensacional. E antes disso, ela tinha um bar, ela e meu pai. E eu já, com 9 anos de idade, eu tinha que limpar o bar, organizar e tal, antes de ir pra escola. Quando a mãe adquiriu a Fala Coração, montou e tudo mais, eu trabalhava na Fala Coração também. Quando eu fui para Itajaí, sempre fiz estágio em laboratório e tudo, e assim foi. Voltei aquela pessoa que não consegue parar, né? Quieta e tal. Então vamos buscar alguma coisa. E aí eu e o Waze conversando e vai. Ir pra Semijoia era uma opção, mas a gente queria um outro caminho, né? Uma opção... Não brilhou tanto assim o teu olho. Isso, uma coisa secundária, assim. E também aquela coisa, instabilidade num, tem o outro. E assim vai. Montar alguma coisa, então, relacionada à comida, porque a gente adora receber. Eu adoro, eu digo, se eu tô cansada, estressada, o que for, uma coisa que me dá força, ter ânimo. Ter pessoas ao teu redor. É ter pessoas, é gente... Alegria, reunião. E é fazer comida, sabe? Só que a vida de um restaurante não é bem assim, não, né? Eu falo uma coisa, os amigos, tá sempre junto, ai, que delícia e tal. Outra coisa é dia a dia. Ainda mais com criança. E com criança, sempre tive muita vontade de ser mãe, e não tem horário e tudo mais. E aí voltou a história das copas. Pode, se fosse a gente montar alguma coisa assim. Sensacional. Aí fui pra Emater pra conversar com o pessoal, o Perim, que fazia parte, né, na matéria aqui em Guaporé. Então, ele disse assim, Paty, tem um curso em Nova Petrópolis, e antes de qualquer coisa, eu gostaria que tu fosse lá, então, pra ver se realmente é o que tu quer, se, né? E aí eu fui pra Nova Petrópolis, levei o meu avô junto, a gente foi 2 semanas fazer o curso juntos, eu e ele. E aí só me encantou cada vez mais, porque aí lá não era só Copa, a gente fez salame, eu tenho um catálogo de mais de 15 produtos, né? Então é torresmo, é banha, é bacon, é costelinha defumada, e lá, aí voltei, meu Deus, aí o cardápio tava... você charcuteira. Que sensacional. E eu digo também agora o agroindústria, isso tudo tá muito em evidência. Muito. A gente tinha uma certa discriminação, sabe? E as pessoas muitas vezes queriam sair do interior, vir para a cidade e parece que virar as costas para esquecer de que um dia estiveram lá. Hoje é tanto orgulho em olhar para trás, é tanto orgulho da nossa história. Eu digo, né, que o salame é o novo gourmet, porque é verdade. E é uma comida realmente que a gente encontra muito menos no sentido daquela produção diária nas famílias. Todo mundo produzia, né? As famílias produziam o seu queijo, produziam o seu salame, seu torresmo, suas geleias. Gente, isso é artigo em extinção. Graças a Deus que pessoas como vocês estão resgatando, mas não é um caminho óbvio. Não, nem um pouco, e não é um caminho fácil. E eu acredito que estão voltando ou estão ficando jovens também, porque melhorou muito a questão, né? A qualidade de vida é menos sofrido nesse sentido, que era bem complicado, muito, né? Muito. E aí a gente voltou e daí peraí, agora vamos montar uma agricultura familiar, né? De um processamento de carnes, uma charcutaria. E vamos começar por onde? E aí conversa com o pessoal da inspeção municipal, porque a gente, se é pra fazer, tem que fazer tudo certo, né? E é bem rigoroso mesmo. E aí pesquisa a planta, eu e o Perim desenhando lá na mão, que tem que ser todo um fluxo contínuo, não pode ter contrafluxo, uma sala é pra isso, a outra é pra aquilo, é bem, a legislação assim Nossa, é bem... você precisou abrir a mente no sentido de aprender muita coisa. Muito. E eu digo, a gente sabe isso aqui de tudo que... Você sempre esteve à frente de todo esse conhecimento. Sempre. A planta foi a gente que desenhou, daí eu tenho a Fernanda Falpa, que é minha amiga, que aí depois botou tudo, né, no seu devido lugar. E aí foi. E aí a ideia... Comecei a obra e engravidei. Nossa, tudo junto e misturado. Aí ficou pronto, pandemia. Aí deu uma segurada e tal, pra inaugurar e tudo aquilo. Sim, foi naquele período mais complicado. Aí pandemia, vamos ter mais uma filha. Tudo
tudo nasceu junto. Tudo. Na verdade, Aí, são 3 filhos. Isso aí. Aí eu tava grávida, daí a segunda gestação, eu trabalhei, graças a Deus, a gestação toda. A Serena nasceu com 4 dias de vida, tava lá comigo, Tava lá fazendo ajudando a salame. fazer salame. E assim, eu me sinto muito realizada hoje em dia, né, com o que eu faço. Eu falo, a gente tem muito a aprender, aperfeiçoar, e a gente tá indo bem devagarzinho, né? Eu tenho meu pai que trabalha comigo, meu avô, só que o meu avô passou por uns problemas bem graves de saúde e tudo mais, mas graças a Deus tá hoje tudo tá bem. tudo bem. Ótimo, E maravilha. eu tenho mais um colaborador que é lá da linha 7ª também. Uhum. E aí a gente tá se virando e tá indo, sabe? A produção, a rotina do dia a dia, você tem esse apoio familiar, claro, mas tem toda uma questão também de encontrar o consumidor, logística de entrega, divulgação. Como é que vocês conseguem também encontrar o público, né, para os produtos de vocês? Como é que tem sido as vendas? Por enquanto, em função da gestação, visto que faz pouco que a gente saiu de uma pandemia, é um produto, é comida, mas não é o essencial, Sim. né? A gente tá vendendo só para o município. Então, a gente faz muita venda direta. Toda semana sai a fachada de torresmo. E daí é um grupo de WhatsApp e tudo mais. E nos mercados do município. Já tem vários mercados aqui da cidade mesmo, que aí a gente já colocou o produto. E a nossa ideia ano que vem é estar expandido daí. A nossa construção, a obra, porque o que acontece? Dentro do ramo alimentício de carnes, né, de origem animal, tem toda uma legislação, que se tu quer vender para o município, funciona de um jeito. Se tu quer vender para o estado, é outro, e a nível nacional também outro. Mas a gente já construiu tudo pensando em expandir. Então, tudo prontinho para migrar. Aí, o nosso passo agora é migrar, porque assim, o nosso produto, a gente tenta fazer ele mais artesanal possível. Que é o diferencial. Exatamente. Então, e a gente tem que achar público para isso. Querendo ou não, ele se torna um produto com um valor agregado maior. Mas a gente vem do salame. O nosso salame, ele tem, no mínimo, 30 dias de maturação. Então, já é por mais que a nossa cultura tem muito aqui de comer aquele salame fresco e tal, sim, a gente tem pra quem quer fritar e tudo mais. Mas a gente quer resgatar isso, o salame mesmo, o branco, que é a nossa sala de maturação. Eu me lembro no porão da minha avó. Exatamente. Nossa, isso aqui tem muita história, traz muita lembrança. E que infelizmente a grande indústria, claro, precisa produzir em série uma grande quantidade. E aí foi quebrando isso foi tirando isso, Exatamente. mostrando como se às vezes fosse uma coisa ruim. Tem gente que olha o mofo branco e diz, meu Deus, né? E que ele tá enroladinho, mas... Vamos aproveitar que mostrar o salame. Isso aí. Mas é muito bonito. E quem viveu essa fase, quem teve, assim, eu digo, o privilégio de ter avós, conviver com eles na colônia. Eu passava minhas férias inteiras. A minha mãe me deixava em dezembro e me buscava em março. E realmente era tudo produzido lá. Era a uva, a fruta era colhida do pé, a gente tinha o queijinho da avó, ela deixava a puína pra gente. São memórias afetivas que eu tinha medo que a minha filha não conseguisse mais conviver com isso. E você faz esse resgate também, porque no final é um serviço de prestação também de cultura, resgate cultural. Esse reconhecimento você tem sentido da comunidade? Eu acho que sim, né? Muito, meu Deus, muito, muito. E assim, quando a gente começou, eu nunca fui do interior. Eu nasci, minha avó, minha mãe, meus pais já moravam na cidade. E o meu esposo não, né? Ele é do interior e tal. E daí eu digo assim... Eu acho que foi mais difícil a pessoa ir pro campo, né? Do que, às vezes, o que tá no campo vir pra cidade. Olha, isso é verdade. Porque, querendo ou não, o ramo da charcutaria também é um ambiente bem masculino ainda. Claro, eu ia mesmo te pedir, né? Como é que foi essa questão? Porque, como eu falei, nenhuma menininha que a gente pede o que você vai querer ser vai aparecer. Isso. E realmente, eu me lembro que tinha a produção dos homens na colônia e tinha a produção das mulheres. Exatamente. Né? E principalmente o ramo, assim, da desossa, da carne, tudo masculino. Sempre foi muito mais masculino, né? E aí, quando que vamos partir para ir para uma agricultura familiar e tal. Então, o que a gente precisa, né? Aí a gente foi atrás do sindicato. Aí eu me associei no sindicato e tudo, só que aí tem toda a questão burocrática dessa parte também. Porque eu nunca tive um histórico, nem a minha família, de que plantava, que tinha... Por mais que eu sempre frequentava os avós, os irmãos dos meus avós, os meus tios e tudo mais. Mas não era a sua vivência familiar ali? Não, era aquela coisa de final de semana, de uma viagem, de férias e tudo. E sempre que a gente podia, tava, né, indo pro interior, pra colônia mesmo. E aí eu lembro como se fosse hoje, que eu precisava de um documento que chama a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, para poder começar.
e nada, e conversa com o secretário, o presidente do sindicato, e que hoje em dia se tornou um grande amigo e tudo, e vai. E eu não tinha jeito de me darem essa declaração de aptidão ao Pronaf, porque o meu talão de produtora era recente e eu não tinha histórico. Daí eu falei, mas como que eu vou ter histórico se vocês não me dão o documento pra eu poder começar? Exatamente. E vai. Aí até que eles têm um conselho que se reúnem a cada tanto. E aí, numa dessas reuniões, através do Perim, o Perim falou, Paty, tu vai vir lá, tu vai se apresentar. Vai se explicar. E aí eu fui lá e eu disse, gente, eu não tô aqui pra passar tempo, não é uma brincadeira, é um objetivo de vida, a gente realmente quer voltar pro campo, a gente quer investir, a gente quer gerar renda, a gente quer gerar emprego, por favor, né? Eu imagino até, né? Porque a gente tem... Bom, o italiano, ele já não é fácil, a cultura do italiano... O homem italiano já é bem mais fechadão. Eu imagino aqueles senhores de mais idade olhando pra essa loirinha e pensando, o que ela tá inventando? O que ela tá fazendo chegando aqui? lá e falando que eu era oceanógrafa, né? Peraí, o que é isso que ela tá fazendo? Incrível, porque você também teve que quebrar um certo preconceito, né? Que pelo desconhecimento até. Isso aí. E Paty, aqui em Guaporé, você já disse que recebeu, não é, todo esse carinho, mas as pessoas te convidam muito para contar a tua história, porque a tua história é maravilhosa, eu acho que tem que ganhar o mundo mesmo, porque é inovadora, é um resgate que na verdade vem de tanto tempo, mas ao mesmo tempo você é única, eu acho que é uma das poucas mulheres no estado. Você já buscou, assim, a história de outras mulheres que tenham empreendido, assim como você, de mão na massa? Já, assim, não tem muitas mesmo, tanto é que os cursos que eu fiz através da Emater e vários outros online hoje em dia, né? Sim, claro. Tecnologia e tudo avança. Facilita. Mas tem pouquíssimas mulheres no ramo da charcutaria mesmo. Porque podem até conduzir o negócio, trabalhar na área de marketing, de venda, mas eu digo botar a mão na massa, aprender desde o começo. Receita, fazer para os convidados de casamento. Isso aí. Como é que você se define como empreendedora? Quais são as suas principais características? Se você olhar para conseguisse sair do seu corpo e olhar para você do lado de fora e pensar, não, mas eu sou isso. Eu poderia dizer várias coisas, né? Porque aqui a gente já percebeu as suas qualidades. Mas como é que você se enxerga? Eu acho que eu sou muito dedicada, assim, no que eu faço. E eu tento me dedicar ao máximo. Só que ao mesmo tempo eu tenho que me dividir também. Porque com bebê, com tudo mais. Então, eu posso dizer assim, que eu me enxergo como um início desse mundo, né, de empreendedor, mas com um futuro que eu vou colher muitos frutos. Com certeza. Acho que todo o empenho, todas as horas de trabalho ali, a dedicação, se privando de muita coisa, acho que em breve vai vir o resultado, né? Com toda certeza, acho que já está vindo, né? Eu sempre digo que a gente não tem que observar a nossa vida pelos frutos que a gente está colhendo, e sim pelas sementes que a gente está plantando. Exatamente. E a semente que você vem plantando, e eu vejo em você coragem, ousadia, sabe? Não tem medo da mudança, não tem medo de começar algo novo, não tem medo de empreender numa área que realmente não facilitaria nada para uma mulher jovem, né? E realmente acho que essa sua força impulsiona e traz essa inspiração para todas as mulheres que estão nos acompanhando nesse momento. Tem tanta gente que eu digo, entre aspas, se queixa de barriga cheia porque vê ali na frente muitas oportunidades, mas tem tanto medo. A gente se agarra muito, eu sou assim, a gente se agarra muito à segurança. Então, às vezes, você está no emprego formal, com o seu salário no final do mês, e você quer muito mais da vida, mas aquela segurança acaba te impedindo de conquistar os seus sonhos. Sonhem e corram atrás dos sonhos de vocês. Essa acho que é a grande mensagem que a gente deixa, né? E provem os produtos da Paty. Paty, obrigada por estar aqui. Eu sei que você também está aqui às vésperas de uma viagem maravilhosa só para a África, realizando um dos meus sonhos. E eu acho muito legal aqui a gente trocar conhecimento, porque eu sempre digo, uma mulher pode apoiar a outra. Uma mulher realizando o seu sonho, ela abre espaço para as mulheres realizarem o sonho delas. Então, acho que aquele tempo de inveja terminou. Agora é tempo de inspiração. Exatamente. E eu quero dizer, você nos inspira. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Não, e eu, para finalizar, assim, esse caminho, medo, com certeza. Com certeza, muito, eu imagino. Mas eu sempre tento pensar. Não tento pensar tão à frente a questão da frustração, porque senão a gente sofre por antecipação, sabe? Então eu vou vivendo, eu vou fazendo e vou vivendo o dia.
Porque senão aquilo, eu acho que vai te fechando e vai te impedindo, às vezes, De seguir. de seguir, exatamente. De avançar. E ao longo desse caminho, eu só tenho que agradecer ao meu esposo, que sempre esteve do meu lado, me incentivando. Às vezes a gente brinca, né? Olhando por o que a gente já passou, que eu não sei quem que foi mais ousado, vamos dizer, pra não dizer louco. Se fui eu que tive a ideia, ou se foi ele que apoiou. Bom, vocês estão passando muito bem. A verdade é que o resultado disso é delicioso. Tanto para quem ouve a história de vocês, quanto para quem prova o resultado dessa história. Tenho certeza que as meninas vão ter muito orgulho da mãe delas. A Isis vai lá e ela quer ir lá se escolher o salame que ela quer. Olha que coisa linda. Aí ela diz, quando eu crescer, eu quero vir trabalhar aqui. Maravilhosa, então, vai ser a herdeira, né? Tati, obrigada, uma boa viagem e até a próxima. Muito obrigada, até mais. Tchau, gente, até a próxima. Tchau.